Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje vamos falar das expectativas para a safra de café deste ano. As mudanças climáticas vêm impactando cada vez mais as atividades no campo, influenciando na bienalidade do café. Você vai ver a importância do sul de Minas no setor. Mais uma vez, Varginha liderou as exportações mineiras. A cidade fechou o ano passado com quase 3 bilhões de dólares em vendas ao exterior. Também vamos atualizar o mercado de café com as informações da semana. Oportunidade para o campo. Este ano serão 3 concursos do Prêmio Brasil Artesanal, voltados para os produtores de azeite de oliva, cachaça de alambique e doce de leite. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje analisando a safra de café. E a expectativa para 2026. As mudanças climáticas vêm impactando cada vez mais as atividades no campo, influenciando na bienalidade do café. Vamos entender isso na reportagem. O cafeeiro é como um atleta que acabou de correr uma maratona. Depois de uma safra cheia, onde ele entregou tudo o que tinha, o corpo pede uma pausa para recarregar as energias. Esse ciclo de um ano carregado e outro mais vazio é a lei natural da lavoura. Tecnicamente, é uma disputa interna entre crescer ou produzir, já que o fruto consome quase tudo. A questão da bienalidade é uma questão de fonte e dreno, porque existe a parte da planta que produz energia, existe a parte da planta que gasta energia, seria praticamente a folha, que é a produção, e o fruto, que é um dreno. Quando eu tenho muito fruto, ele é um dreno muito forte, e aí a planta não tem energia para crescer. Como a planta desenvolve os frutos no crescimento do ano anterior, quando ela vem de uma safra muito alta, ela teve pouca energia para crescer. No próximo ano, ela produz pouco café, porque ela cresceu pouco. Para não ficar à mercê dessa gangorra produtiva, a estratégia mudou ao longo dos últimos anos. Antigamente se tentava combater esse ciclo a todo custo. Hoje, o sistema conhecido como Safra Zero organiza a casa. O sistema Safra Zero, que na verdade, ao invés dele diminuir a bienalidade, ele aumenta a bienalidade completamente. Então eu tenho um ano de produz 0 e tenho um ano que vai produzir para os 2 anos, né? Eu tenho um ano. E aí isso aí, vamos dizer que sim, otimiza várias operações na propriedade. Dentre elas, a colheita, que eu vou colher um ano sim, um ano não. Só que quando eu vou colher, dentro do Safra Zero, eu só colho safra alta, e isso a colheita fica mais barata. Dentro do Safra Zero, o talhão tem bienalidade alta, mas ele consegue alternar talhões dentro da propriedade, fazendo com que todo ano ele tenha café. Além do manejo da poda, a água é outro fator decisivo. Quem tem irrigação na propriedade consegue dar um suporte a mais para a planta que precisa trabalhar dobrado. Com a irrigação, o café tem uma condição melhor de produzir e ainda conseguir crescer. Então, com a irrigação é possível ter uma safra melhor depois que vem de uma safra alta, diminuindo essa bienalidade. Então, a irrigação é uma forma também de diminuir os prejuízos com a seca, né? Mas o sistema Safra Zero também é uma forma de diminuir os prejuízos com a seca, porque quando eu tenho um veranico, vamos dizer assim, problemas de seca, principalmente no pré-florada, aquelas lavouras que vêm de Safra Zero, elas estão mais descansadas e sentem menos essa seca no pré-florada. A bienalidade é um dos fatores mais comuns na cafeicultura, mas muitos produtores, utilizando as técnicas corretas, vêm tentando evitar a falta de desequilíbrio entre um ano e outro de safra, entre as baixas e as altas, fazendo com que, desta forma, eles não percam dinheiro na lavoura. Não, e sim, existe, no geral, ele não pode estar deixando de fazer nenhuma atividade, né? O cuidado com o café, mesmo que ele tenha bienalidade, vai fazer com que ele tenha uma maior produtividade média, né? Então, uso de matéria orgânica, a desbrota,
o stand, tudo isso interfere na produtividade e na relação com o clima. Falando da produção de café, vamos atualizar as informações de mercado na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Preço do café tem grande oscilação durante a semana e fecha com a menor cotação do mês. Nos 2 primeiros dias da semana, o movimento foi de alta, acumulando 1.700 pontos acima do preço da sexta-feira passada. Deste modo, na terça-feira, o fechamento era de 367 centavos de dólar por libra-peso e o mercado físico trabalhando aí em torno de R$ 2.185 a saca de 60 quilos. A partir daí, o movimento foi de baixa e caiu muito mais do que subiu. Nova York fechou na quinta-feira a 345 centavos de dólar por libra-peso e o preço físico a R$ 2.108, os menores preços do mês. E o movimento continua em baixa aqui durante a sexta-feira. Os sites de notícia de café apontam o clima favorável e a consequente expectativa de safra boa no Brasil como o fator que explica a baixa da semana. Mas é preciso considerar também as questões macroeconômicas que afetam o curto prazo do café. Neste caso, o movimento dos fundos de investimento foi o fator predominante na oscilação dessa semana. O movimento de compra levou o preço a 367 centavos de dólar por libra-peso. E o movimento de vendas, que foi a realização de lucros, levou o preço do café abaixo de 345 centavos de dólar por libra-peso. O dólar também foi um fator que contribuiu para a baixa e segue desvalorizando. Tem trabalhado aí no final da semana em torno de R$ 5,20, refletindo aí a entrada de capital estrangeiro que busca opções de investimento no Brasil. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque já já você vai ver a importância do sul de Minas no setor. Mais uma vez liderou as exportações mineiras. Você vai ver já já. Já estamos de volta aqui no Café com TV para falar da importância do sul de Minas no setor. Mais uma vez, Varginha liderou as exportações mineiras. A cidade fechou o ano de 2025 se destacando e movimentou quase 3 bilhões de dólares em vendas ao exterior. Os dados divulgados mostram que em 2025, Minas Gerais registrou um desempenho expressivo no comércio exterior, com exportações que somaram mais de 45 bilhões de dólares. O resultado reforça a força do Estado no cenário internacional, impulsionado principalmente pelo agronegócio. Varginha se destacou como o município com maior participação nas exportações mineiras. Do total vendido por Minas Gerais ao exterior, 7,9% tiveram origem na cidade, consolidando sua posição de liderança no estado. Em valores absolutos, Varginha exportou quase 3 bilhões, contribuindo de forma decisiva para o desempenho econômico mineiro. O café foi o principal produto exportado pelo município, reafirmando a vocação histórica da região e a relevância de Varginha como um dos maiores polos cafeeiros do país. A qualidade do grão, aliada à eficiência logística e à tradição produtiva, tem garantido ao café varginhense reconhecimento e competitividade nos principais mercados internacionais. E grande parte disso alavancadas
pelo nosso agronegócio, ou seja, pelo café. Isso realmente nos orgulha muito e nós temos que estar aí dispostos a valorizar o nosso produtor rural para que ele continue realmente produzindo, agregando valor ao nosso café, para que a gente possa continuar sendo destaque. Ou seja, Varginha, através do agronegócio, nós chegamos a superar a mineração. Ou seja, é um dado histórico para a nossa cidade e a gente fica muito feliz em poder estar trazendo essa notícia para a nossa população. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, divulgou os editais do Prêmio Brasil Artesanal 2026. Neste ano serão realizados 3 concursos, voltados para produtores de azeite de oliva, cachaça de alambique e doce de leite. As inscrições seguem até o dia 31 de março, com recebimento das amostras até 17 de abril. Os participantes podem escrever um produto em cada categoria: doce de leite pastoso e doce de leite em barra. A seleção passa por júri técnico, a avaliação da história do produto, júri popular e premiação. A iniciativa tem como objetivo estimular a produção artesanal e agregar valor aos alimentos comercializados no mercado nacional. O concurso na categoria doce de leite é realizado em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e é destinado a produtores com produção anual de até 300 toneladas. No caso da cachaça de alambique, o concurso é destinado a produtores com produção anual de até 20 mil litros, com envio das amostras até 17 de abril. As categorias são cachaça branca e cachaça amarela, com envio de 2 garrafas, que totalizem o volume mínimo de 1,4 litro da bebida. Já sobre o azeite de oliva, o edital é desenvolvido em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e o SEBRAE. E atenção, produtor rural, para este recado do Café com TV. Precisando de torradores de grãos? Então você precisa da Ruralmac, especialista na fabricação de torradores de alta performance e equipamentos robustos para o seu negócio. A Ruralmac entrega qualidade, durabilidade e tecnologia feita sob medida para quem vive da torra. A Ruralmac é especializada na fabricação de torradores de grãos e equipamentos, trazendo o que há de melhor no mercado para o seu negócio. São torradores de última geração, com tecnologia de ponta e durabilidade. Equipamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 033 99926 0698. Ruralmac atendendo no Brasil e com entregas também no exterior. Fabricação própria, assistência garantida e aquele atendimento parceiro que você precisa. Então entre em contato com o 033 99926 0698. A cada ano, a Cocatrel se destaca pelo trabalho que é feito no campo aqui na nossa região. Veja só. O evento marcou o lançamento dos 4 primeiros cafés premiados do Prêmio Melhores Cafés, Safra 2025-2026 da Cocatrel, que destaca os melhores cafés produzidos por seus cooperados a partir de um processo 100% técnico e imparcial. A cada mês a gente lança 4 desses melhores cafés. Faz parte do programa Melhores Cafés Cocatrel, onde a gente disponibiliza os cafés dos cooperados em caixinhas para que a pessoa possa ter o contato com esse café, levar ele para casa. Aqui na cafeteria da Cocatrel também são servidos esses cafés, ele pode experimentar, degustar, ter uma experiência sensorial com esses cafés. E a gente lembra, os melhores cafés da Cocatrel, eles não são um concurso. Todo café que entra na cooperativa é selecionado e o CDT, que é o Departamento de Cafés Especiais, seleciona os melhores, todos eles com pontuação acima de 87 pontos, de acordo com os critérios da SCA, Associação de Cafés Especiais. Então é a Cocatrel trabalhando aí o Farm Connect. Entre os premiados está Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, o de Boa Esperança, da Fazenda Capitinga, com café da variedade Acaiá, produzido a 950 metros de altitude, com notas vinhosas, frutas vermelhas, amora, maçã e leve malte.
Surpresa não foi, né? Porque nós já tínhamos sabido a nota do café e já sabia que o café era muito bom. Mas mesmo assim a gente fica com o peito inchado, né? De receber uma premiação dessa e de poder fazer um café com tanta qualidade. Experimente o nosso café e você não vai se arrepender. Também foi premiado Danilo Mesquita Andrade, de Três Pontas, da Fazenda Zaroca, com a variedade Paraíso 2, cultivada a mais de 1.000 metros de altitude, com perfil frutado, ameixa, uva, vinoso, uva passa e framboesa. De Ingaí, Maria Aparecida Rosa Cruz, da Fazenda Quilombo, teve seu café Catuaí Amarelo premiado, produzido a 950 metros, com notas de chocolate ao leite, caramelo, avelã e doçura marcante. Fiquei muito alegre, até não acreditei na hora, mas fiquei muito contente, estou muito contente. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Experimente meu café, você não vai se arrepender. Fechando a lista está Júlia Campos Basílio, também de Três Pontas e da Fazenda Zaroca. Foi premiada com a variedade Arara, cultivada a 1.000 metros de altitude, com notas frutadas, uva roxa, cereja, laranja e leve caramelo. Eu acho que todo o trabalho que a gente gasta no café, no processo, tem que ter um carinho muito especial para isso, porque se não tiver, não sai um café especial. Dá muito trabalho, mas a recompensa vale a pena. Experimente meu café, você não vai se arrepender. Enfim, um programa muito bacana da Cocatrel que garante o acesso às pessoas aos melhores cafés produzidos pelos cooperados da Cocatrel. Mais uma pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque já vamos falar sobre a crise do leite. Ao longo da semana, autoridades se reuniram para discutir o assunto. Você vai entender todos os detalhes depois do intervalo. Viu só como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta. Ao longo da semana, autoridades se reuniram para discutir a crise do leite. Veja só quais os desafios enfrentados pelo setor. Minas grita pelo leite. A crise no setor leiteiro, que se agravou ao longo de 2025 e se estendeu para 2026, levou o sistema FAENG-SENAR a intensificar a atuação em defesa dos produtores rurais de Minas Gerais. A queda no preço pago ao produtor, aliada ao aumento das importações de leite em pó, acendeu o alerta no campo e mobilizou entidades em ações institucionais, políticas e técnicas, junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Segundo o presidente do sistema FAENG, a combinação entre importação e alta na produção nacional agravou ainda mais o cenário. O problema da importação de leite em pó, junto com o aumento de produção que nós tivemos nos últimos 18 meses, afetaram de forma muito forte o mercado de leite mineiro e brasileiro. E isso jogou o preço para baixo. Jogou o preço muito para baixo do produtor, também lá na gôndola do supermercado o preço abaixou, menos do que foi abaixado para nós. Diante do impacto direto sobre o produtor rural, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, entrou com um pedido formal de investigação de dumping. É quando um produto estrangeiro é vendido no Brasil por um preço mais baixo do que no próprio país de origem, prejudicando quem produz aqui. Inclusive, no passado, quando entramos com a primeira ação antidumping contra o então leite em pó oriundo da Argentina e da União Europeia, lá em meados de 1999. Então, dessa vez não foi diferente. Desde 2022, quando começou a crise de importações aqui no Brasil, a CNA esteve atuando com bastante proatividade ali na discussão de medidas para conter esses grandes volumes de leite que aqui estavam sendo internalizados. Após uma série de reuniões e tentativas de diálogo com o governo federal, a CNA afirma que esgotou as alternativas possíveis. Segundo a entidade, a maior parte do leite em pó importado vem de países do Mercosul e chega ao Brasil com valores abaixo do preço praticado no mercado de origem. E após todas as tratativas que nós tivemos
no governo, não sobrou mais ação legal cabível que não fosse a entrada de um pedido de investigação de dumping contra o leite em pó oriundo ali dos fornecedores brasileiros, que são os países do Mercosul, que eles vão responder ali por 97% do todo o leite que ingressa aqui no país. Ato contínuo foi anunciado aqui na sede da CNA pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Dr. Paulo Teixeira, que a CNA entraria com essa investigação de dumping, uma vez que os nossos estudos identificaram que o leite que vinha para cá era comercializado a um valor abaixo do que era comercializado no mercado interno daqueles países. Isso configura um dumping, então a CNA iniciou o processo, o longo processo, como o senhor bem colocou, de investigação de dumping contra esse produto vindo ali do Mercosul. É importante destacar, presidente, que por que o leite em pó? Primeiro, porque ele responde por 75% de todo o leite que o Brasil traz aqui, que o Brasil importa. Com a investigação em andamento, o sistema FAENG-SENAR avalia que a medida pode ajudar a reduzir a instabilidade no mercado e evitar novas oscilações no preço do leite, que afetam diretamente a renda do produtor rural. A primeira carta que nós temos na manga, ou na mão, que não é nem na manga mais, é dar continuidade a essa longa ação para que a gente possa sanar definitivamente essa entrada de leite em pó oriundo da Argentina e do Uruguai, grande parte desses dois países, um pouquinho dos outros países, mas mais da Argentina e o segundo lugar do Uruguai, para que essa ação seja definitiva e duradoura. Porque senão, meus amigos, para ficar num português bem claro, a gente tem melhora de preço, a importação cai. Aí a gente investe dentro das nossas propriedades, melhora o alimento das vacas, melhora o sistema produtivo, o preço aumenta, e nós vamos melhorando mais, aí o leite de fora fica mais competitivo que o nosso no que diz respeito a preço, o pessoal começa a importar leite de fora, começa a jogar o nosso preço para baixo. Então a gente fica nesse pêndulo, nessa gangorra negativa que a gente vem enfrentando anos a fio. Nós estamos aprendendo a ser organizados e essas caras todas que estão aqui são pessoas sérias e que trabalham dia e noite para poder fazer uma vida melhor para nós todos. Porque produtores rurais aqui nessa FAENG, quase todo mundo gosta de usar uma botina. É porque nós representamos o povo que usa botina. Vamos juntos, contem conosco, vamos continuar firmes com os nossos políticos, com as nossas CNA, com os nossos técnicos e mais do que isso, com Deus, porque nós vamos fazer esse Brasil ser do jeitinho que nós queremos. Minas também vem se destacando na produção de cana-de-açúcar. A alta tecnologia e a eficiência das usinas garantiram o crescimento da produção do açúcar e do etanol. Vamos saber todos esses detalhes na reportagem. Minas Gerais atingiu um marco inédito na produção de cana-de-açúcar. Na safra 2024-2025, o estado processou cerca de 83 milhões de toneladas, consolidando o maior volume já registrado na história da atividade sucroenergética mineira. Os dados foram divulgados pela Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar de Minas Gerais. Esse desempenho representa, então, um crescimento de 4% em relação à safra anterior, refletindo o avanço tecnológico e também a eficiência das usinas, mesmo diante de condições climáticas adversas. A produção de açúcar também alcançou patamares históricos, totalizando 5,6 milhões de toneladas, alta de 3,2% frente à safra passada. Já a produção de etanol chegou a 3,4 milhões de metros cúbicos, crescimento de 5%. Com destaque para o etanol hidratado, que subiu 13,9% e fechou em 2,2 milhões de metros cúbicos. O etanol anidro, por sua vez, registrou queda de 9,3%, somando 1,2 milhão de metro cúbico. Mais do que um combustível, o etanol é uma solução limpa, eficiente e estratégica para o Brasil. De origem renovável, ele emite até 90% menos gases do efeito estufa em comparação com a gasolina, contribuindo diretamente para o combate às mudanças climáticas. É uma alternativa que alia desempenho veicular,
economia e sustentabilidade. Abastecer com etanol, além de ser mais barato na bomba, ajuda também a manter o motor limpo e a reduzir custos de manutenção no longo prazo. Vale ressaltar que a cadeia produtiva do etanol gera diversos empregos diretos e indiretos, indo desde o cultivo da cana-de-açúcar até a distribuição nos postos de combustível. Por isso, o etanol ele movimenta a economia das zonas rurais e também dos grandes centros urbanos. Apesar dos números expressivos, a safra 2024-2025 foi marcada por uma das estiagens mais intensas dos últimos anos. Algumas regiões do estado enfrentaram mais de 180 dias consecutivos sem chuvas, afetando lavouras e exigindo uma logística mais eficiente e planos de contingência por parte das unidades produtoras. Os incêndios rurais também deixaram um rastro de prejuízos, danificando talhões produtivos e estruturas industriais. Mas, mesmo com estes desafios, a produtividade se manteve e em algumas regiões foi superada a média nacional, revelando então a maturidade do setor no estado de Minas Gerais. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí porque tem mais matéria importante. Vamos mostrar uma ação em São Gonçalo do Sapucaí para dar suporte aos pequenos produtores. Te conto já, hein? O Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta. O trabalho que é feito no Brasil tem ganhado o mundo. E em São Gonçalo do Sapucaí, os pequenos produtores estão recebendo suporte no serviço de aração e preparação do solo. Veja só. Com o programa Trator no Campo, os pequenos produtores rurais recebem ajuda para reduzir os custos de produção, principalmente com diesel, aluguel de máquinas e manutenção de equipamentos. Olha, a gente sempre que a gente precisa, a gente comunica, né, o Guilherme, e aí o menino vem aí, ajuda muito, cara. Ajuda muito, ajuda na redução de custo, né? Ajuda também a questão da mão de obra aqui, que a gente economiza a mão de obra. E aí ele faz o serviço pra gente ali, fica muito bom. Os maquinários são de qualidade. A aração dele é bem feita. A gente tem muito a agradecer aí à prefeitura, né? O objetivo é garantir que o produtor tenha condições de preparar a terra, aumentar a produção e manter a atividade rural com mais dignidade e segurança. O pequeno produtor rural vem até a Secretaria de Agricultura para fazer o seu cadastro. Aqui nós fazemos uma análise criteriosa por ser pequeno produtor para atender a demanda do pequeno produtor. Ele traz todos os seus documentos, a gente faz um agendamento, vê a possibilidade, a gente vai até o local, faz todo um acompanhamento do que vai ser o serviço, como o serviço vai ser feito, o lugar do serviço. Depois de todo esse processo feito, ele entra numa listagem que a gente tem um cronograma de atendimento por distrito. Então a gente vai atendendo os distritos e aí sim chega a vez do produtor ser atendido dentro daquele distrito que ele pertence. Mas quando é um caso de urgência, a gente também abre algumas exceções, porque a agricultura ela é variável de tempo, clima, então a gente entende o pequeno produtor. Para participar do programa Trator no Campo, o produtor deve procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, fazer o cadastro e agendar o atendimento na propriedade. E olha só, atenção para esta próxima notícia. Neste ano, todos os produtores rurais brasileiros deverão ter CNPJ para continuar exercendo atividade no campo. Essa exigência faz parte da reforma tributária que começa a ser implantada ainda em 2026. Em 2026, todos os produtores rurais brasileiros deverão se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, para que possam exercer as suas atividades. É muito importante nós destacarmos que a reforma tributária sobre o consumo iniciou em 2023 com a emenda complementar 132, mas falando especificamente agora do impacto para o agronegócio e principalmente
para os produtores rurais. Uma mudança relevante é que todo produtor rural que tiver um faturamento acima de 3.600.000 por ano, ele passa a ser contribuinte dos novos tributos que são a CBS e IBS. Esse impacto, com certeza, fará toda a diferença, porque nós temos hoje no Brasil cerca de 5.300.000 produtores rurais no Brasil. A partir de julho deste ano, pessoas que contribuirão com os novos impostos, que substituirão os atuais com o intuito de simplificar o sistema tributário, deverão ter um CNPJ. Embora todo produtor rural tenha que se inscrever no CNPJ, apenas os que tenham receita igual ou superior a 3,6 milhões de reais por ano deverão contribuir com a contribuição de bens e serviços, o CBS, e com o imposto também de bens e serviços, o IBS. A partir de janeiro desse ano, tem já o portal, tem o CNA, tem o próprio portal eletrônico em que o produtor passa a ser obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica. Isso a partir de janeiro de 2026. Um outro aspecto é, a partir de julho, ele terá que ter o cadastro como CNPJ. Isso é muito importante. Agora, a obrigatoriedade do CNPJ não significa que ele será uma pessoa jurídica, assim como tem as empresas no Simples, do presumido lucro real. Ele poderá apurar o imposto de renda ainda como pessoa física. A obrigatoriedade do cadastro é para que todas as empresas e também todos os produtores vão ter que fazer tudo isso eletrônico. Este ano será um período de transição para os novos tributos, já que a lei determinou que as cobranças vão valer a partir de 2027 para a CBS e 2029 para o IBS. O faturamento, as despesas, custos, lucro, vai ter que fazer estudos, porque como a gente está falando que é a maior mudança na área tributária de toda a nossa história, vai ter que fazer vários cenários. E cada produtor, ele tem cenário diferente. Às vezes o produtor, ele produz a soja, café, gado, às vezes ele exporta, às vezes ele vende para o mercado interno. Então não existe uma forma pronta para todos. O que é importante é que o produtor vai ter que se organizar, profissionalizar e fazer a gestão dele mais competente. Ou seja, é comum às vezes o produtor rural trabalhar como pessoa física, ele misturar a vida dele pessoal com atividade econômica. Agora, isso não vai ser possível mais. E veja só outros destaques do agronegócio. Mesmo com os números recordes nas exportações gerais divulgadas por autoridades públicas, o setor cafeeiro fechou 2025 no vermelho. Um levantamento do Conselho de Exportadores de Café do Brasil aponta que falhas na infraestrutura dos portos geraram um prejuízo de 66 milhões de reais aos exportadores ao longo do ano passado. De acordo com o levantamento realizado pelo Secafé, junto aos seus associados, que representam 77% dos embarques do país, as empresas exportadoras registraram um prejuízo de 4,6 milhões de reais com o não embarque de 1.475 containers, o equivalente a 486 mil sacas, que foram estufadas com café e permaneceram paradas nos portos no mês de dezembro devido à infraestrutura defasada nos principais portos do país. Segundo a nossa análise, de acordo com os dados publicados no Boletim DTZ, as embarcações permaneceram com elevados índices de atrasos em 2025 e, na média, 55% dos navios tiveram atrasos e 1.824 containers estufados com café, o equivalente a 601 mil sacas, deixaram de ser exportadas por mês, o que fez com que o país deixasse de receber 2,6 bilhões de dólares, o equivalente a 14,6 bilhões de reais nas transações comerciais do país no ano de 2025. Filas de caminhões, pátios lotados, falta de berços para atracação e mudanças constantes na escala dos navios fazem parte da rotina dos exportadores. Segundo o setor, os alertas sobre o colapso logístico são feitos desde 2023, mas os problemas seguem gerando gastos extras com armazenagem e multas. De acordo com a análise portuária, o maior porto da América Latina, que quebrou mais um recorde em 2025, carece de mais investimentos e celeridade em obras importantes como a terceira via de descida à Baixada Santista,
ao aprofundamento do calado para o recebimento de grandes embarcações, uma nova alça de acesso à área primária portuária e, principalmente, na realização do leilão do Tecon Santos 10, que vem sendo sinalizado que haverá judicialização e poderá atrasar ainda mais o processo, por conta de restrições de participação imposta aos armadores, baseadas em meras narrativas, sem qualquer evidência técnica ou comprobatória que justifiquem tal posicionamento, pautadas em especulações e cenários hipotéticos, segundo consta no relatório da área técnica do TCU. Diante do estrangulamento logístico em Santos, os exportadores buscam alternativas para desafogar o principal porto do país e reduzir os prejuízos com atrasos nos embarques. A nossa expectativa é que a sociedade firmada entre o Porto de Metame e Aracruz e HGT Terminals, subsidiária do armador holandês Hapag-Lloyd, atraia cargas de café e de outros segmentos para o estado do Espírito Santo, visando desafogar o Porto de Santos e evitar prejuízos aos exportadores de café que seguem enfrentando dificuldades para a consolidação de seus embarques no Porto Santista. O Secafé vai seguir empenhando esforços para mitigar os riscos e os prejuízos ao comércio exportador de café do Brasil. Última pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque tem muita informação importante do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá, Quiz do Café está de volta e a pergunta de hoje é: qual a origem da planta do café arábica? Primeira opção, Congo. Segundo, Uganda. Terceiro, Tanzânia. E quarto, Etiópia. A resposta vem logo depois dos comerciais. E o Café com TV, que traz as principais notícias do agronegócio, já está aqui de volta com a resposta do Quiz do Café. Sobre então a pergunta do quiz: qual a origem da planta de café arábica? Acertou quem respondeu Etiópia. Na verdade, quando o café foi descoberto, lá não se chamava Etiópia, era a Abissínia, região que deu origem à atual Etiópia. Enfim, é isso. Voltamos semana que vem com o próximo Quiz do Café. Minas Gerais já é referência na produção de queijos, cafés e agora quer ampliar também a presença na vinicultura. Veja só. Minas Gerais é tradicionalmente conhecida por sua produção de café e queijos, mas também tem ganhado espaço na vitivinicultura. Com uma área plantada de 403 hectares, o estado já colhe cerca de 2,5 mil toneladas de uvas finas por ano. E é com dedicação, técnica e tecnologia que Minas segue se consolidando como um importante polo de vinhos finos no Brasil. E agora, Uberlândia se prepara para o grande passo no setor. É que a cidade está implantando sua primeira vinícola. Já são 10 mil pés de uva plantados, com diversas variedades destinada à produção de vinhos finos. Mas a expectativa é chegar a 60 mil pés nos próximos anos e colher a primeira safra em 2027. A vinícola Vila Vero Belo fica às margens da BR-365, a menos de 20 minutos do centro de Uberlândia. O projeto vai além da produção de vinhos e também aposta no enoturismo, com o objetivo de atrair visitantes e valorizar o vinho mineiro. Na realidade, eu sou um enófilo, amante do vinho, né? E na nossa região aqui, quando é bem feito, pelo nosso clima, altitude, dá para plantar qualquer coisa.
basta ter um pouco de carinho, um pouco de determinação e visitando vinícolas do mundo inteiro, nós chegamos à conclusão de que, na realidade, Uberlândia é um local que tem tudo para fazer um vinho de altíssima qualidade. Então, nós resolvemos investir nesse sonho, né, nessa aventura, não diria não, mas é um sonho que, com certeza, tem muito para dar bons frutos, né? As variedades foram definidas com base na adaptação ao solo do Triângulo Mineiro. A escolha levou em conta a experiência de outras regiões de Minas para garantir bons frutos e vinhos de qualidade. Na realidade, o critério foi variedades que já estivessem climatizadas ao solo da nossa região, já de Minas, ao solo aqui do Triângulo Mineiro. Então, as cepas que já são mais climatizadas é que nós resolvemos investir mais, até para minimizar o risco de não dar um bom fruto, né, capaz de fazer um bom vinho. Então, nós fomos nas cepas com maior assertividade. Então, nós escolhemos aqui desde a Shiraz, Cabernet Franc, a própria Malbec também vai ter aqui. Então, nós estamos fazendo algumas cepas bastante específicas e já adaptadas aos solos do Cerrado. O projeto prevê uma estrutura que vai além dos vinhedos. A ideia é criar um espaço com cantina com adega, restaurante, chalés e até uma capela. Tudo está sendo pensado e planejado para oferecer experiências memoráveis e valorizar ainda mais a cultura do vinho na região. Sim, nós queremos fazer um centro não só de vinho, mas de bebidas especiais, um centro que vai ser um grande centro para Uberlândia e para a região. Há vários anos nós já fazemos whisky, gin e vodka. Nosso whisky é premiado já mundialmente e a pessoa que vier nos visitar quando estiver aberto, tudo finalizado, vai acompanhar também a destilaria, onde nós fazemos gin, pelo método dry gin, fazemos também vodka a partir do milho e também fazemos um whisky de altíssima qualidade. Então ela vai acompanhar essas metodologias, entender os destilados e também os fermentados. Então vai ser uma visita muito diferenciada. No mundo é difícil ver essas duas coisas num único local. Então nós estamos querendo trazer todo o nosso conhecimento de dezenas de viagens pelo mundo e fazer uma coisa diferenciada em Uberlândia. A maior parte das vinícolas do Brasil está concentrada na região sul, onde o clima é naturalmente mais favorável ao cultivo de uvas finas. Já em Minas Gerais, a produção só foi possível com o uso da técnica da dupla poda que foi desenvolvida pela EPAMIG. O método inverte o ciclo natural da videira com 2 podas no ano, permitindo que a colheita ocorra no inverno, aproveitando o clima seco, com dias ensolarados e noites frias, o que favorece a qualidade das uvas. A gente fez uma visita na área, né, para ver as condições de local, de insolação, de tudo, e fez a recomendação, né, para a aquisição das mudas, né, indicou um viveiro idôneo, né, com garantia de procedência para ter uma muda de qualidade, foi o primeiro passo. Essa técnica da dupla poda foi desenvolvida pela EPAMIG, né, e isso revolucionou realmente a plantação de uva e produção de vinho no nosso país, porque isso possibilitou, né, a produção de vinho nas regiões do Cerrado. Como você colhe a uva no inverno, no nosso inverno a gente tem dias ensolarados, noites frias e ausência de chuva. E isso é sensacional para que você tenha um cacho de qualidade, com compostos fenólicos bem desenvolvidos e, consequentemente, vai dar um vinho de boa qualidade. O Brasil na Taça vai acontecer no dia 17 de maio e é um evento que reforça a importância de valorizar os vinhos nacionais, além de aproximar produtores e consumidores. A programação conta com palestras, degustações, exposição de produtos e também a participação de vinícolas de várias regiões do país, incluindo 6 de Minas Gerais. O propósito do Brasil na Taça é exatamente fazer a proximidade entre o produtor de vinhos e o público de uma forma geral. Essa proximidade visa também enaltecer o enoturismo, também enaltecer a cultura do vinho, mas principalmente a cultura do vinho brasileiro. E, por que não falar do vinho mineiro? Nós teremos nessa edição 6 vinícolas mineiras e vinícolas mineiras que já produzem vinhos de qualidade, com premiações inclusive fora do país. A expectativa é de recebermos 22 vinícolas de 4 estados diferentes. Essas 22 vinícolas vêm com o propósito de trazer os lançamentos, os vinhos premiados,
para que o público possa se deleitar de um vinho de qualidade brasileiro. A programação acontece no dia 16 de maio na Fazenda Buriti e conta com palestras, degustações e harmonizações. A Emater é parceira da ação, participa levando informação prática e incentivo aos produtores da região e também vê com bons olhos a chegada da primeira vinícola na cidade de Uberlândia. O que a gente vê é com uma expectativa muito boa, porque o que a gente repara, aonde tem produção de uva, de produção de vinho, o desenvolvimento regional é muito grande, porque emprega pessoas, desenvolve o turismo, né? Então a gente acredita que na nossa região vai ser sim um polo de enoturismo, porque quando a gente vê, já tem várias vinícolas, né, instalando na nossa região. Então eu acho que assim, vai desenvolver bastante nessa parte aí. E o Café com TV fica por aqui, você já sabe. Pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, @TV Alterosa Sul de Minas e também @Café com TV. Eu volto na semana que vem com mais um programa repleto de informações do agronegócio. Um grande beijo e boa semana!